O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino dos céus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Vou mover-me aqui para ficar mais perto. Isso. Então, hoje escutamos este evangelho onde Jesus nos expõe, aí nesse diálogo com o fariseu, o mandamento mais importante da lei de Deus. Nós sabemos que os mandamentos naquela época eram muitos. Moisés tinha deixado 10 mandamentos e os fariseus tinham convertido esses 10 mandamentos em 613 regras e normas da Torá, até o dia de hoje. Então, lógico, existia uma dúvida de qual era o mandamento mais importante. E às vezes também nós temos essa dúvida, não? São tantas coisas que temos que cumprir, tantas novenas, tantos tipos de orações, tantas peregrinações, tantas congregações que existem na igreja. Enfim, às vezes também nós podemos estar um pouco confundidos. Mas Jesus nos coloca hoje um mandamento, que tem duas vertentes, na verdade. Por um lado, amar a Deus e por outro lado, amar o irmão. De fato, São João, na sua primeira carta, ele diz assim: assim como amamos a Deus, e por isso nós devemos também amar os nossos irmãos. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Mas a questão hoje, eu diria, é a seguinte: nós sabemos que o mandamento do amor é o mais importante. Mas por que a Bíblia e o próprio Jesus falam de isso de amar com todo o coração, com toda a mente e com todas as forças? Eu achava que nós amávamos com todo o coração. Pronto. Não? Quando um namorado diz a uma namorada: eu te amo com todo o meu coração, a namorada não pergunta onde está tua mente, onde estão as tuas forças. Parece que o amor tudo nasce e sai do coração. Mas Jesus diz não. Temos que amar com o coração, temos que amar com a mente e temos que amar com as forças. O que significa isso? Eu vou tentar explicar o que eu acho, que significa isso, mas eu sempre tive a convicção de que é isso mesmo aí. E para isso eu gostaria de colocar o exemplo de Pedro, o apóstolo Pedro, o discípulo de Jesus. Resulta que Pedro, ele amava Jesus, eu diria com todo o coração. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, está dando muito problema. Quando Jesus chegou à casa de Pedro e tentou conectar-se. Quando Jesus chegou aí a Cafarnaum, onde estava Pedro e os discípulos, fez aquela pesca milagrosa, Pedro ficou encantado com Jesus. Pedro amou Jesus desde o primeiro momento que escutou a sua pregação. Pedro recebeu a Jesus na sua casa. Pedro, quando Jesus pediu a Pedro que o seguisse, ele seguiu mesmo. Deixou tudo e seguiu Jesus. Então,
Pedro amava Jesus até o ponto de deixar suas coisas, deixar sua cidade e seguir Jesus. Em algum momento da pregação de Jesus, ele falou palavras muito duras. Falou que deviam comer seu corpo, beber seu sangue. E diz a Bíblia, comenta São João, que muitos discípulos abandonaram Jesus naquela hora. Então, Jesus olha para os discípulos, para os apóstolos e les pergunta: e vós, também queréis ir embora? E Pedro se levanta, o primeiro de todo, e diz: Senhor, tu tens palavras de vida eterna. ¿A quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, em outras palavras, Senhor, não temos onde ir, nós não entendemos o que você está falando, mas nós te amamos, nós estamos aqui com você. Pedro amava a Jesus com todo o coração. Amar com todo o coração significa amar com todas nossas emoções, com todos os nossos sentimentos. Significa amar, estar em certo sentido apaixonado por Jesus. E Pedro certamente estava. Como digo, ele fez grandes sacrifícios, deixou toda a sua casa, viu a Jesus, viu os milagres que Jesus fazia. Pedro estava realmente entusiasmado com Jesus. Mas amar com todo o coração, isso nós também fazemos. Mas não basta. Nós amamos a Deus com todo o coração? Sim. Porque quando nós amamos a Deus, vamos à misa todos os dias, ou vamos pelo menos todos os domingos, quando o Padre consigue conectar-se, não? Nós rezamos todo dia, amamos a Deus, etc. Nós amamos a Deus, sim, com todo o coração, mas insisto, isso não basta. Temos que amar também com toda a mente. É o segundo que fala Jesus, amar com todo o coração. Pronto, todos nós sentimos um grande amor por Deus, mas Jesus diz mais, você tem que amar também com a mente. Sabe quando vemos que Pedro precisava dar um passo na frente e aprender a amar a Jesus com a mente? Quando eles estão em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é uma região que está no norte de Israel. Aí Pedro, Jesus e os apóstolos foram, e estando lá, Jesus falou que ele iba a sofrer, iba a ser entregue a los sacerdotes, sería traído, sería entregue a los sumos sacerdotes y sería crucificado, mas al tercer día resucitará. Entonces Pedro, que estava escutando aquilo, falou para Jesus: Senhor, eu acho que ele pegou Jesus, o levou à parte e falou: Senhor, não fale disso aí, não fale de cruz, não fale de traição, não fale de sofrimento, assim ninguém vai te seguir. Você tem que falar de coisas belas, fazer milagres, é isso. Olha, eu sou pescador e eu sei que para trazer os peixes a gente tem que colocar uma isca que o peixe goste. Você quer salvar a todo o povo de Israel? Pois então tem que falar coisas que eles gostem. Imagino a Pedro falando mais ou menos nesses termos. E que falou Jesus? Afasta-te de mim, Satanás. E Jesus agrega esta frase: porque teus pensamentos são pensamentos de homens, não são os pensamentos de Deus. Efectivamente, Pedro não bastava que amasse Jesus com seu coração, tinha que amá-lo também com sua mente, ou seja, pensar como Jesus. E queridos irmãos, como é difícil isto às vezes. Não apenas amar com o coração, pensar como Jesus, pensar com a igreja. Eu conheço tantos católicos que dizem assim: eu sim, eu gosto católico, eu amo a Deus, tudo, mas eu não estou de acordo com isso, não estou de acordo com isso, não estou de acordo com um monte de coisas. A minha moral, a minha doutrina. Não. Se esse ensinamento é um ensinamento oficial da igreja, não estou falando de algum padre por aí, mas um ensinamento oficial da igreja, é para aceitar mesmo. É para aceitar com toda a nossa mente. Amar com a mente significa, em certo sentido, a submissão de nossa mente, de nossa inteligência. ¿A quê? A la verdade revelada. Deus se revelou em seu Filho Jesus Cristo. Pode ter coisas que eu não entendo. Tudo bem, mas não por isso eu deixo de acreditar. Eu digo a Deus: Senhor, eu não entendo com minha mente, com minha inteligência, isso que você me pede, isto que você está falando, essa verdade de minha fé, mas eu aceito, eu obedeço.
é a obediência fides que chama a igreja, não? Obediência à fé revelada. Amar a Deus não basta amá-lo com o coração. Aí tem muita gente hoje que diz que ama a Deus, pero a que tipo de Deus ama? Um Deus que eles criaram na sua mente. Um Deus que eles fizeram a sua imagem e semelhança. Não um Deus que me exige. Não um Deus que às vezes me puxa um orelho. Porque Jesus fez isso. Muitas vezes ele exigia dos apóstolos a vida correta, como ele ensinava. E eles, como dizia faz um momento atrás, muitos abandonaram Jesus porque não estavam de acordo com ele. Mas Pedro, pouco a pouco aprendeu também a pensar como Jesus. Pouco a pouco aceitou todas essas coisas que ele não compreendia e aprendeu a amar a Deus também com a sua mente. Mas isso ainda não bastava. Quando Jesus e os apóstolos estavam na última ceia, Jesus fala assim: em verdade vos digo, um de vocês vai me trair. Pedro imediatamente sai, ele tinha falado já de que também morreria na cruz, seria entregue. E aí ele agrega, e um de vocês vai me entregar. Aí Pedro, quando Jesus fala da cruz, ele não diz, Senhor, longe de ti essa ideia da cruz, que é isso? Não, ele diz, Senhor, mesmo que eu tenha que morrer, eu não te abandonarei. Olha como Pedro aprendeu a pensar como Jesus. Lógico, ele não estava de acordo com a cruz de pronto, mas Senhor, se você vai morrer, eu vou com você. Foi isso que falou Pedro. Mas coitado, Pedro já amava a Jesus com a mente, amava sim, mas não amava com todas as forças, porque quando chegou o momento da aprovação, ele não conseguiu suportar, ele fugiu. Quando chegou o momento da aprovação, quando chegou o momento do medo. Ele tinha prometido a Jesus que iria com ele até a cruz. Mas ele não conseguiu ser fiel a essa promessa. Por quê? Porque Pedro não amava a Jesus com todas as suas forças. Isto também nós temos que aprender. Muitas pessoas amam a Deus com o coração, inclusive aprendem a amar a Deus com sua mente. Oh Senhor, muitas coisas eu não entendo, mas eu acredito em Ti, eu confio em Ti. Mas quando chega o momento da aprovação, quando chega o momento de colocar à prova nossa fidelidade, aí é outra coisa. Muitos abandonam Deus, muitos culpam a Deus. ¿Por que Deus levou minha filha? ¿Por que Deus permitiu a falência da empresa? ¿Por que Deus permitiu esta doença em minha vida? E aí acusamos a Deus, nos rebelamos contra Deus. ¿Por quê? Porque amamos a Deus com o coração, sim, amamos a Deus com a mente, até. Mas não com nossas forças, com todas nossas forças. Até o ponto de permanecer fiel a pesar das duras provas da vida. Mas Jesus diz hoje, você deve amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente e com todas as suas forças, ou seja, sobre todas as coisas. E depois ele diz, e amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, tudo isso que nós queremos para nós mesmos, que é o melhor, querê-lo também para o outro. Tudo isso que nós queremos ao jeito de Deus. Ou seja, essa exigência. Às vezes, o amor também exige do outro. Porque quem não exige da pessoa que ama, está sendo indiferente. E a indiferença é o contrário do amor. Portanto, amar o próximo como a si mesmo significa desejar para outra pessoa todo o que nós desejamos para nós. Mas também saber exigir, portanto, quando precisa. Estar ao lado precisamente para, às vezes, puxar um orelho, às vezes ajudar. Porque eu quero que o amado seja o melhor que pode ser. Isso é verdadeiro amor. E eu me entrego sempre com total desprendimento, com total humildade ao serviço. Cristo falou assim, o Filho do Homem não veio a ser servido, mas a servir e dar a sua vida pelos irmãos, por todos. Isso significa, ele veio, vou destacar dois verbos. O Filho do Homem veio a servir e veio a dar
sua vida por todos. Servir e dar. Toda nossa fé a poderíamos resumir em essas duas palavras: servir e dar. Portanto, queridos irmãos, hoje o convite de Deus, o convite de Jesus é precisamente esse: amar, aprender a amar. Em nossa vida, todo o importante é precisamente aprender a amar. Amar com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças. Todo o que nós fazemos na vida é um treinamento para a eternidade. Na eternidade nós vamos amar a Deus, é aqui que nós temos que aprender. Cada dia de nossa vida que nós aproveitamos para amar é um dia ganho para a eternidade. Porque também nós seremos julgados sobre o amor quando cheguemos lá. Cada dia que nós passamos aqui, mas nós não vivemos o amor, não fazemos as coisas por amor, é um dia perdido. Imagina que você faz uma viagem muito grande, consigue um grande negócio, enfim, dá uma palestra diante de milhares de pessoas, mas você esse dia não fez tudo isso por amor. Lembre-se, esse dia está perdido para a eternidade. Esse dia não vale, não conta. Foi um dia de sua vida que você não aproveitou para acumular tesouros nos céus e para preparar-se para a eternidade. Em troca, se nós fizemos coisas muito simples, talvez lavamos a louça em casa, cuidamos das crianças, amamos o marido quando chegou cansado, coisas simples, mas não fizemos isso por amor, então é um dia que nós ganhamos para a eternidade. Esse dia conta. Quando você se apresente diante de Deus e tenha que dar contas, Ele não vai te perguntar quanto dinheiro você ganhou, quantas propriedades deixou, qual é o seu legado. Ele vai perguntar quanto você amou, como é a qualidade de seu amor. É um amor com todo o coração, com toda a mente e com todas as forças? Ou é um amor muito fraco que nunca aprendeu e cresceu? Então vamos pedir a Deus neste dia que nos ensine essa lição, a lição de aprender a amar a Deus realmente com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças, e amar a nossos irmãos também do mesmo jeito. Que assim seja.